Internacional perdeu para o Atlético Paranaense em Curitiba pelo Campeonato Brasileiro na última partida antes da primeira partida da semifinal da Copa Libertadores da América contra a equipe do Fluminense. O técnico Eduardo Cudê explicou o que viu da partida e entendeu que o empate seria talvez o melhor resultado pelo que o Inter criou ao longo do jogo. Eduardo Cudê também projetou o confronto contra o Fluminense e descartou uma mudança drástica no esquema tático da equipe, porque, segundo ele, Maracanã não está a 3.600 metros de altitude. No vestiário, os jogadores colorados também se manifestaram. Bruno Henrique falou a respeito também da derrota em Curitiba e da projeção que isso pode dar sobre os confrontos contra a equipe do Fluminense. E Alan Patrick admite que o grupo de jogadores assistiu à partida do tricolor carioca contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 21 de setembro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa quinta-feira. Obviamente, o mais importante foi a partida. Fora de casa, em Curitiba, na Liga Arena, o Internacional enfrentou o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. E o resultado, ele não foi bom. O Inter perdeu por 2-1 para o Furacão, em uma partida onde jogou bem e mostrou coisas positivas para o seu torcedor. Eu faço um relato sobre o jogo do Internacional aqui nesse vídeo. É só clicar para assistir, mas já aviso, só tive coisas boas para falar do jogo, mesmo que o Inter tenha tido uma derrota fora de casa para o Furacão. Bom, vamos para o vestiário, aquilo que foi dito após a partida. O técnico Eduardo Cudê fez a sua análise sobre o confronto. Ele disse e falou sobre o gramado sintético da Arena da Baixada e sobre a estratégia que ele teve de colocar os reservas em campo e não os titulares. Ele foi perguntado se o jogo tivesse acontecido em gramado natural, se ele também teria preservado os jogadores. Abre aspas para o Cudê. Muito provável que teríamos analisado de outra maneira se não fosse o gramado sintético. O Fluminense jogou ontem e não é a mesma recuperação da grama natural a do sintético. Cada um joga onde quer, mas a realidade é que normalmente precisamos de 2 dias de recuperação quando jogamos na grama natural. E aqui, no gramado sintético, precisamos de 1 dia a mais. Logo, temos um jogo muito importante quarta-feira e queríamos cansar o menos possível no caso de alguns jogadores. Então a estratégia do Cudê de colocar os jogadores reservas esteve diretamente ligada ao fato do Inter jogar em um gramado sintético, o que, segundo o Cudê, exige 1 dia a mais de recuperação. Uma situação interessante relatada pelo técnico colorado. Ele foi perguntado também sobre o ritmo de jogo dos jogadores, tá? Porque os titulares não atuaram durante 90 minutos. Ele foi perguntado se preocupa a falta de ritmo de jogo desses jogadores e também de alguns que estão no departamento médico. O Johnny e o Vitão, por exemplo, que estão voltando. O Hugo Malho ficou em Porto Alegre em função do limite de estrangeiros. Olha o que disse o Cudê. Não me preocupa o ritmo de jogo. A única diferença são as pancadas, que os jogos são maiores do que nos treinos. O nível de treinamento é alto, você se prepara na semana para jogar. Se você tem uma maratona, você na semana não corre o percurso da maratona. Ele deu exemplo. Se a maratona é de 21 quilômetros, você não corre 21 quilômetros na semana. Você corre 5, corre 10, depois corre 12. E no futebol também é assim. Você sabe a minha maneira de pensar futebol e minha maneira de trabalhar. O ritmo de jogo não é uma preocupação. O melhor para mim é que ninguém se machucou. E aí vão estar à disposição para treinar, para enfrentar o Fluminense. Isso que disse o Cudê. Que o treino já é um ritmo de jogo para os jogadores, para os atletas, em função do desgaste que se tem, ou da intensidade que se tem no treinamento, tá? O Cudê também foi perguntado se, e agora foi a última vez que a gente pôde conversar com o Cudê antes do confronto contra o Fluminense, ele foi perguntado se pode haver uma grande mudança na escalação do Internacional, na formação do Internacional, a partir do jogo contra o Fluminense. E ele disse: Maracanã não tem 3.600 metros de altitude, como teve em La Paz, e que ele teve que mudar o sistema tático do time. Temos que fazer um jogo inteligente, a Libertadores é diferente, todos conhecemos bem. Ela se define por detalhes e temos que trabalhar nisso, mas não termina a quarta.
e tem que fazer um grande jogo quarta e ainda não pode estar achando o que pode acontecer depois. Finalizar em casa sempre é bom. Uma finalização da fala de Eduardo Cudê, que garantiu, ou pelo menos indicou, que não vai haver grandes mudanças táticas no time do Internacional. A gente já sabe qual deve ser o time do Inter para encarar o Fluminense, que deve ter a mudança do Hugo Malho na lateral direita pelo Bustos e o Vitão voltando para a zaga, para dar um pouco mais de consistência defensiva. Mas não é uma grande mudança tática, a gente pode dizer, tá? Depois na zona mista, o Bruno Henrique falou com a imprensa e ele disse: a gente vinha fazendo um grande jogo, infelizmente levamos um gol no finalzinho. O estádio aqui é um pouco atípico. Agora é virar a chave. Os 2 jogos mais difíceis do ano vão vir por aí. Fazer um grande jogo no Maracanã para poder voltar em casa e buscar a nossa classificação. O Bruno Henrique também falou do gramado sintético, tá? E da dificuldade que se tem de jogar nesse piso. Ele complementou ainda: derrota é sempre ruim. Acho que se a gente tivesse ganho ou empatado, teríamos que virar a chave igual. A gente sai chateado porque fizemos um bom jogo, mas virar a chave, quarta é o jogo mais importante do ano. É porque falar, bom, tem que virar a chave da derrota pro jogo contra o Fluminense. Ele disse, não, se a gente tivesse ganho o jogo, a gente ia ter que virar a chave também. Porque brasileiro é uma coisa, Libertadores é outra. O relato do Bruno Henrique. O Alan Patrick, que entrou na reta final do jogo, também falou. E ele disse, foi uma decisão do treinador o fato de colocar a equipe reserva e ele começar no banco. A equipe jogou muito bem. Sofremos o gol em uma fatalidade, mas o grupo mostra força e deu uma resposta. O grupo mostrou muita capacidade, deixou claro quão forte é. Depois ele foi perguntado sobre o jogo entre Fluminense e Cruzeiro, que aconteceu na quarta-feira, se os jogadores assistiram esse jogo com uma atenção maior. E ele confirmou que sim. A gente assistiu o jogo, cada um no seu quarto na concentração. E pudemos analisar alguma coisa. Mas agora a gente tem que esperar a comissão técnica que vai passar todos os detalhes de como joga o Fluminense para a gente poder enfrentar eles na quarta-feira. Todo o vestiário do Internacional foi voltado para o jogo contra o Fluminense. Só se pensa no Fluminense agora, só se respira esse jogo importantíssimo pela Libertadores da América contra a equipe do Fluminense. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar odds de Corinthians e Botafogo que jogam nessa sexta-feira. Odd do Corinthians 2.66, empate 3.1 e o Botafogo tá pagando 2.8. O Botafogo não é favorito, líder do campeonato. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!